Olá, meu nome é Marta Soares, sou dançarina e coreógrafa e vou dar uma aula sobre danças macabras ou da morte como estratégia de sobrevivência na dança expressionista alemã. A dança da morte, em francês, danse macabre, é um gênero artístico de alegoria do final da Idade Média sobre a universalidade da morte. Não importa a estação da vida, a dança macabra une tudo. A dança macabra é um motivo artístico popular presente no folclore europeu e elaborado no final da Idade Média. É um elemento o mais completo da arte macabra da Idade Média, do século XIV e XVI, que também inclui música, literatura e frescos. Os horrores da morte do século XIV, como as faminas recorrentes, a Guerra dos 100 Anos na França e, acima de tudo, a peste negra, foram culturalmente assimilados em toda a Europa. A possibilidade onipresente de morte súbita e dolorosa aumentou o desejo religioso de penitência, mas também provocou um desejo histérico de diversão, enquanto ainda era possível. Uma última dança como conforto frio. A dança macabra combina os dois desejos, de muitas maneiras semelhantes às peças de mistério medievais. A alegoria da dança com a morte era originalmente um poema de diálogo didático para lembrar as pessoas da inevitabilidade da morte e aconselhá-las a estarem preparadas em todo momento para a morte. Ao longo dos séculos XV e início do século XVI, este tema foi pintado nos muros das igrejas, nos cemitérios do norte da Europa, nas paredes exteriores dos claustros, fossas comuns, ossuários. Acima ou abaixo da ilustração, foram pintados versos nos quais a morte é dirigida à vítima, muitas vezes em um tom sarcástico e cínico. O tema também foi divulgado em toda a Europa através de textos poéticos vendidos por grupos de teatro de rua. As pinturas da dança da morte consistem nos mortos ou personificação da morte, convocando representantes de todos os setores da vida para dançar ao longo da sepultura. Tipicamente com um papa, um imperador, um rei, uma mulher jovem e bela, uma criança e um trabalhador. Elas foram produzidas como mementos mori, ou seja, para lembrar as pessoas da fragilidade de suas vidas e quão vão foram as glórias da vida terrena. Esta forma de expressão é o resultado de uma consciência e reflexão sobre a vida e a morte, num período em que se tornou mais presente e mais traumática. As guerras, especialmente a Guerra dos 100 Anos, a fome,
a peste negra, que muitas vezes representam os 4 cavaleiros do Apocalipse, dizimaram as populações. A primeira dança macabra parece ter sido realizada em Paris, no cemitério dos Santos Inocentes, em 1424. Ela se alimenta das ansiedades dos tempos de crise, respondendo com a força da imaginação. Por essa sarabanda que mistura morte e vida, a dança macabra enfatiza a vaidade das distinções sociais, da qual o destino se zombou, aniquilando tanto o papa quanto o pobre, sacerdote, tanto o imperador quanto o trabalhador. É uma lição moral dirigida aos vivos para refletir sobre nossa condição. Consola os pobres e ensina o superior que ninguém está acima da lei. Sua combinação é hierárquica. Envolve primeiro o grande, papa, imperador, rei, cardeal ou patriarca, e depois desce a escala social, trazendo os pequenos, o agricultor, a criança, o músico, o eremita. Os vivos são, portanto, personagens que representam os diferentes estratos sociais, e os mortos são esqueléticos, dançam, falam palavrões, se divertem e arrastam os vivos até a morte, dividindo seus atributos, coroa, espada, instrumentos musicais. No decorrer do século XVI, XVII, XVIII e XIX, a dança da morte continua a ser pintada em palácios, igrejas, hospitais e colégios. Entre as obras mais famosas destaca-se a série de gravura em madeira de Hans Holbein, The Younger, Dança da Morte, a qual reflete a alegoria medieval tardia da Macedônia, da dança, como uma sátira reformista. E pode-se ver o começo de uma mudança gradual da religião tradicional para a religião reformada. A série de Holbein mostra a figura da morte em muitos disfarces, confrontando indivíduos de todos os setores da vida. Nenhum escapou das garras esqueléticas da morte, nem mesmo as piedosas. No século XX, as 2 guerras mundiais levaram numerosos artistas a retomar motivos da dança dos mortos, ou nomear suas próprias obras de acordo. Entre esses artistas destacam os coreógrafos expressionistas alemães Mary Wigman, Kurt Jooss, Sigurd Lieder e Harold Kreuzberg. Mary Wigman. Mary Wigman nasceu em Hannover, Alemanha, em uma família de comerciantes. Aos 24 anos, ingressa na escola de Hellerau, na escola rítmica de Dalcroze, onde se formou, mas sem identificar com o método dalcroziano de contagem do ritmo, por crer que este destruía a criatividade dos bailarinos. Acreditava que música e dança deveriam ser compostos em conjunto, rejeitava a interpretação da música e o caráter narrativo. Muitas de suas obras são dançadas sem música, sendo o ritmo marcado apenas com a percussão dos pés descalços dos bailarinos. E foi no seu encontro com o pintor expressionista Emil Nolde
que começou a descobrir seu próprio movimento. A partir da utilização de máscaras criadas por ele, começa a desenvolver uma dança trágica. Nolde a incentiva a ir à Suíça para conhecer Rudolf Laban, o criador do Laban Notation, uma forma de notação de movimento. Ela frequenta o estúdio Laban em Ascona, de 1913 a 1919, onde começa a se inspirar na expressão do movimento, na desordem e no estado de caos que tomava conta da humanidade no período pré-Primeira Guerra Mundial. Sua dança é mais intuitiva do que a de seu mestre, Laban. Laban tinha um caráter mais elaborado e teórico, pensando o movimento a partir do icosaedro, o que, segundo ela, aprisionava o bailarino. Em 1913, Wigman apresenta sua primeira grande coreografia, a Dança da Bruxa, uma dança na qual ela usa máscaras e ficou conhecida por seu caráter revolucionário. Em 1917, começa a desenvolver a primeira versão de sua Dança da Morte, Totentanz. Obras motivadas pelo grotesco e demoníaco. Em 1920, abriu escola em Dresden. A ascensão do nazismo é outro momento que lhe causa revolta e desespero. Esses elementos ficam evidentes em 1928 com o balé Die Feier, a Festa, apresentado mais evidentemente em Das Totenmaul, Monumento aos Mortos, em 1930, onde explorava a deformação, rompendo com a harmonia do corpo. Seu método exigia total concentração do bailarino para que ouvisse seu instinto interior e expressasse através de seu corpo, partindo do tronco. Curtius. Curtius nasceu em 12 de janeiro de 1901 em Wassertaufingen, Alemanha, e interessou-se desde muito jovem por canto, teatro e artes visuais. Tocava piano e era exímio fotógrafo. Iniciou aulas com Rudolf Laban em 1920 e até 1924 estudou, dançou para ele e foi um de seus seguidores mais notáveis. Associou-se também, ao lado de Laban, ao movimento nomeado dança expressionista. Abriu sua companhia, Die Neue Tanzbund, em 1924, unindo o seu trabalho ao do músico e compositor Fritz Acorren, com quem compartilhou a crença de que coreografia e música devem evoluir juntos para dar expressão à ideia dramática no estilo e forma unificada. Jos usou narrativas e técnicas de teatro moderno para fazer o que foi chamado de dança-teatro, desenvolvendo ainda mais o trabalho de Laban e seu sistema de notação. Sua primeira coreografia foi denominada Um Conto Persa. Em 1925, Jos e Sigurd Lieder se juntaram a um grupo de artistas
e abriram uma nova escola de dança, Academia do Movimento, Fala e Música. Ambos estiveram em Paris em 1926 para estudar balé clássico com a bailarina russa Lubov Egorova. O trabalho da dupla Yos e Lider, Dança da Morte, apresentado em 1927, foi criticado por ser demasiadamente avant-garde. No mesmo ano, ainda estudando dança acadêmica, Yos foi contratado para dirigir a Westfälische Akademie de Essen, que se tornou Folkwang-Schule, base do Folkwang Theater, que se tornaria 6 anos mais tarde o Ballet Yos. Yos gostava de movimentos naturalistas em montagens com enredos e temas que abordam questões sociológicas. Em 1932, a montagem antibelicista A Mesa Verde foi premiada, tornando-se aclamada pela crítica mundial como uma obra-prima e a principal mostra do seu estilo. Nela, satirizou a hipocrisia dos diplomatas, a dor e os aspectos terríveis que envolvem as guerras, a violência e o cinismo dos donos do poder, mantendo-se tão atual quanto no ano em que foi concebida. Pressionado pelo nazismo, saiu da Alemanha em 1933, uma vez que se recusou a demitir os judeus de sua equipe. Após a turnê na Europa e América, refugiou-se na Inglaterra, onde seguiu lecionando artes cênicas e dança na escola que fundou com Lider em Dartington. Nesse tempo, criou Ball in Old Vienna. Montou ainda mais obras neste período, incluindo Pandora, 1934, com imagens perturbadoras de um desastre humano e tragédia. Em 1947 e 49, trabalhou no Chile, retornando em seguida a Essen, e retomou sua posição como diretor de dança da Folkwang University. Ali permaneceu até 1968, estabelecendo um programa de pós-graduação com foco em performance e composição. Nesse mesmo programa, Pina Bausch apresentou seu primeiro trabalho coreográfico. Hoje, a Folkwang University of the Arts continua a ser um importante centro de referência para estudiosos de dança-teatro. Yos acumulou ainda o posto de diretor da Ópera de Düsseldorf entre 54 e 56. Aposentou-se em 68 e morreu em 79, em decorrência de um acidente automobilístico. Suas peças são representadas ainda hoje, especialmente A Mesa Verde, sob a supervisão de Anna Marquardt, sua filha, conservando a autenticidade de sua obra. Agora falarei de uma obra contemporânea, inspirada nas danças medievais, que eram consideradas epidêmicas. Essa dança
que eu vou falar é da coreógrafa Mette Ingebrigtsen, que durante a pandemia a idealizou. Mette Ingebrigtsen é uma coreógrafa e dançarina. Estudou em Amsterdã e Bruxelas, onde em 2004 graduou-se na Escola de Artes Partes. Suas primeiras peças questionam afeto, percepção e sensação em relação à representação corporal. Seu trabalho é caracterizado pela hibridização e engaja-se em práticas coreográficas extensivas ao combinar dança e movimento com outros domínios como arte visual, tecnologia, linguagem e teoria. Em 2021, criou o solo O Público Dançante, inspirado pela fascinação pelos surtos maníacos de dança na Idade Média. O movimento de grupos nas ruas da Europa sempre foram vistos como suspeitos, como a história sobre as danças de loucura maníaca nos mostra. Mesmo assim, explosões de danças estáticas infinitas, espasmos e convulsões corporais e gestos controlados puderam se espalhar e crescer de um corpo para centenas de outros, pulsando em movimento de massa por dias ou meses. Como um incidente recorrente durante um longo período, do período medieval aos tempos modernos, as danças de loucura maníacas atraíram uma série de explicações. De possessões por espíritos demoníacos e maldição de santos, a distúrbios neurológicos e invenção médica da histeria. Contágio por imitação ganhou essa suspeita de dança como doença sem uma causa definida. Por detrás dessa imagem perigosa de desordem pública surge um corpo dançante para se libertar do estresse das epidemias, desastre natural e pobreza. Um corpo dançando em dissidência, evocando momentos coletivos de danças maníacas do passado. Mette, no espetáculo O Público Dançante, explora o movimento estático dentro de um contexto social após a pandemia de Covid-19. Seu solo explora o confinamento solitário de 2020 com uma intensa mistura de movimento sem parar, música incessante e palavras e cantos em ritmo acelerado, em um formato de rave, na qual o público pode interagir. Uma festa de dança, um concerto de poesia falada ou um frenesi físico até a exaustão. Esse espetáculo, de formas variáveis, incita as seguintes questões. Pode uma dança capturar e transformar o corpo social do público? Qual é a quantidade de excesso e movimento que nós podemos sentir
em nossos corpos hoje, estamos preparados para sentir a vida em todo o seu potencial novamente? No programa ela escreve: o céu dançará, a lua dançará, os planetas dançarão, as estrelas dançarão. Concluindo, nas representações das danças da morte, a morte ataca todos os sexos, idade e origens. Os murais da dança macabra, onde pode-se ver diferentes personagens dançando com esqueletos, representam de fato a igualdade ante a morte dos vários estratos sociais. Ao fazer com que os papas, os imperadores, os cardeais, os reis, mas também o lavrador, as crianças e os eremitas com os esqueletos dancem, mostram que a morte não faz distinção entre a classe social do futuro morto e que todos podem ser atingidos por ela. Os esqueletos dançam e simulam todos os personagens para levá-los à morte. Assim, do imperador ao eremita, todos conhecerão o mesmo destino. É a abolição das fronteiras sociais. Não existe uma casta ou uma hierarquia privilegiada. Homens e mulheres são iguais ante a morte.